Amém. Tá. Irmãos, vamos retomar o estudo aqui a partir de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, tá? Apocalipse 16, verso 15. Vocês viram que os demônios saíram pelo mundo aí para poder recrutar os governantes para irem para a batalha final, não é? Contra o povo de Deus. Na verdade, irmãos, eles estão indo contra o povo de Deus nessa batalha final, não é contra o Cordeiro, não é? Porque ninguém em sã consciência vai contra o Cordeiro, não é ninguém contra Deus, contra o Cordeiro. Eles vão contra o povo de Deus. Mas aqui, durante esse recrutamento, Jesus dá uma mensagem para a igreja. Olha, no versículo 15, ele fala assim para a igreja: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, irmãos, nesse momento que o mundo inteiro está indo contra a igreja, Jesus está falando aqui, ó, é o seguinte: simplesmente esteja preparado para a minha volta. É essa preocupação que a igreja deve ter, de estar preparada para a volta de Cristo, de estar bem na sua relação com Jesus, não é? De não ter do que se envergonhar quando ele voltar. É essa que deve ser a nossa preocupação. Não é se está juntando os ímpios, se as nações estão se juntando, se estão vindo contra a igreja para matar a igreja. Não, irmãos. Não é essa a preocupação maior. A preocupação é se está tudo bem entre você e o seu Deus, tá? Porque o resto se resolve. Se nós estivermos bem na nossa vida com Deus, na nossa relação com Deus, não é? Não importa o mal que venha contra nós, não importa. O resto se resolve. Então é por isso que agora, nessa caminhada para a batalha final, Jesus dá essa mensagem à igreja: ó, lembra disso, lembra disso. Eu posso ver a qualquer momento, e aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Uma linguagem figurada, né? Aqui está querendo dizer que não ser pego nu é não ser pego de surpresa. Não é a mesma coisa, não ser pego despreparado para quando Cristo voltar. Versículo 16 diz assim, ó: Então os ajuntaram. Quem ajuntou quem? Aqueles demônios, né? Ajuntaram os governantes no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Olha, irmãos, esse lugar, Armagedon, na verdade, ele é uma expressão hebraica que significa Monte Megido, tá? É uma linguagem figurada aqui, porque olha só, esse Megido, lá no Velho Testamento, ele era um lugar, irmãos, de batalhas, tá bom? Um lugar de batalhas. Vamos ver isso aqui, ó. Juízes capítulo 1, versículo 27, diz assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Então, Megido, originalmente, era um lugar lá em Canaã, né? Um lugar lá em Canaã. Aí você vai para o segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 29, diz assim: Nos dias de Josias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. Então, Megido, lá no Velho Testamento, era um lugar onde havia muita batalha. Era um lugar normal para haver batalha. Só que o problema é o seguinte, irmãos: Armagedon quer dizer Monte Megido. E aí você fica estranhando. Por quê? Porque os estudiosos já mostraram que em Megido não existe monte nenhum. Por que é chamado de Monte Megido? Porque monte, irmãos, no Velho Testamento, é um lugar que simboliza governo. Olha só que interessante. Governo, né? Então vamos ver aqui alguns textos. Isaías capítulo 2, versículo 2, diz assim: Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos.
que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. Olha aí, chamando um governo, né, de monte. Olha que coisa interessante, irmãos. Aí você vai lá para Daniel, capítulo 2, versículo 35, parte B. Diz assim: mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Aqui é o governo do Cristo, né? Ele compara o governo do Cristo a uma montanha, a um monte. Então, por que é chamado de Monte Megido? Para dizer que é um governo, no caso, o governo, né, do mal, contra o governo do bem, que seria um contraste com o Monte Sião. Tá, irmãos? Então, falar assim, onde é que é o Armagedon? Onde é que vai ser isso? Irmãos, só quer dizer o seguinte, vai ser um lugar onde há batalha, né? E essa batalha vai ser do bem contra o mal. Só isso. Não adianta falar, vai ser lá no Megido, lá em Israel, literalmente vai ser lá. Não, irmãos, isso é uma linguagem figurada. É uma linguagem figurada, tá? Então, Armagedon é Monte Megido. Então, por duas razões. Primeiro, porque monte pode ser símbolo de governo, né? Segundo, para fazer um contraste com o Monte Sião, porque vai ser o Monte Megido contra o Monte Sião, tá? E é isso, só isso, tá? Não tem que dizer vai ser geograficamente em tal lugar. Não precisa disso. E aí continua, versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Vocês viram que cada taça derrama o quê, irmãos? A cólera de Deus. Aí eu falei, o que é cólera? Cólera é a ira de Deus, só que turbinada, né? É aquela ira de Deus para poder destruir mesmo. E ele fala que ele derramou a taça pelo ar. Aí a pessoa pensa, poxa, ele vai afetar o que agora? A atmosfera terrestre? Não, meus irmãos, olha só que coisa interessante. Essa palavra aqui, ar, não está se referindo à atmosfera terrestre, não. Está se referindo, irmãos, ao ambiente dos demônios. Kleber, de onde que você tirou isso? Você vai lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz lá. Nos quais andastes outrora, eu vou ler a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha só, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, os demônios, eles habitam no ar também, só que não é nesse ar que a gente vê, ou nesse ar que a gente percebe. É como se fosse aquela realidade espiritual que existe no ar e está impregnada no ar. Os demônios, irmãos, assim como os anjos, eles estão no ar, eles estão ao nosso redor, eles estão em toda parte, mas a gente não consegue ver, né? Então, aqui em Efésios, fala assim, ó, segundo o príncipe da potestade do ar. E agora a gente volta para Apocalipse e fala, o anjo, ele soltou a taça, a sétima taça, pelo ar. Para quê? Atingir a atmosfera? Não, irmãos, para atingir o mundo dos demônios. O mundo. Vocês acharam que só os ímpios iam ser atingidos pela cólera de Deus? Não. Deus também direciona a sua ira contra os demônios. Essa realidade espiritual toda que se levanta contra a igreja. A gente tem que lembrar o seguinte, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. E Deus, não há como Deus agir contra o mal sem atacar também diretamente os demônios, irmãos. Não tem como acontecer isso, né? E aí, nessa hora que salta a taça, sai uma grande voz do santuário, do lado do trono, quem será? Né? Quem será? Pode ser um daqueles 4 seres viventes, que são anjos de hierarquia superior, eu não sei. Mas alguém lá diz, ó, feito está. Então vocês veem que antes da batalha do Armagedon,
Primeiro, Deus vai logo eliminando todos os inimigos espirituais ali, ó, invisíveis, né? Os demônios. Então, na verdade, vocês percebem, irmãos, que na batalha final, né, os demônios, eles não vão participar, eles vão ser eliminados logo de cara. Deus vai eliminar logo essa turma toda. Por quê? Porque o juízo dele vai se concentrar em quem? No não crente. No não crente. É a ele que vai se concentrar o juízo de Deus, tá? E aí no versículo 18, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Irmãos, vocês já perceberam que toda vez que a gente vê em Apocalipse, que está perto do juízo final, né? Porque a gente já viu lá em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 11, está chegando perto do final, aparece esse grande terremoto. Olha que coisa interessante. Isso indica, irmãos, que sempre, né? Todos os textos confirmam, vai haver sim um grande terremoto. Vai haver esse grande terremoto. Apocalipse capítulo 6, versículo 12, diz assim, olha, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Olha, o grande terremoto que vai haver. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 13, diz assim, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Aí você fala para mim, mas Kleber, vai haver quantos terremotos? Porque você citou um, depois citou outro. Irmãos, eu não falei para vocês que o Apocalipse, ele não segue uma sequência cronológica. Se alguém for ler o Apocalipse seguindo uma sequência cronológica, ele vai se perder. Por quê? Porque, na verdade, o que nós temos em Apocalipse são sessões paralelas. Cada sessão fala sobre a mesma era. Qual é a era? A era da igreja. É por isso que toda vez que a sessão vai falar sobre a era da igreja, ela fala sobre o juízo final, né? Ela fala sobre o destino dos ímpios, ela fala sobre volta de Cristo. Então a gente vai ver em Apocalipse várias vezes Jesus voltando, várias vezes o juízo final, várias vezes o tormento. Por quê? Porque, na verdade, ele está tratando do mesmo tempo, do mesmo período, da mesma era. Se você for ler o Apocalipse pensando que é uma sequência cronológica, você vai dizer que há não sei quantos juízos finais, que Jesus vai voltar não sei quantas vezes, não é? Que os ímpios vão sofrer 3 vezes a mesma coisa. Não, gente, não. É por isso que tem que saber ler o livro, senão dá tudo errado. É por isso também que os dispensacionalistas, um grupo aí, né, de crentes que interpreta a Bíblia em escatologia e tal, eles falam, vai haver 3, 4 juízos finais. Eles falam isso. Vai haver 3, 4 juízos finais, né? Jesus vai voltar mais de uma vez. Por que essa bagunça? Porque eles não entendem como é que deve ler o Apocalipse. Várias vezes o Apocalipse ele retoma desde o começo da era da igreja e vai até o final. Então, quando você olhar, mas aqui no Apocalipse capítulo 6 fala da volta de Cristo. É verdade. Aqui em Apocalipse 11 fala da volta de Cristo. É verdade. Aqui em Apocalipse 16 fala da volta de Cristo. É verdade também. Mas a volta de Cristo é uma só. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que toda vez que fala da volta de Cristo, vai abordar um aspecto diferente da volta. Só isso. Não é que é outra volta, é a mesma volta, só que com um aspecto diferente que ele vai abordar agora. Vai ensinar alguma coisa que não ensinou ainda sobre esse assunto. Entendeu? Então vamos lá. Aí fala, vai ter um terremoto, isso aí já está confirmado. Acompanhado de relâmpagos, vozes. Será que essas vozes vão ser gritos de pavor? Provavelmente. E trovões. Aí você, eita, eu estou lembrando de uma coisa aqui, ó. Relâmpagos, vozes, trovões. Eu lembro lá do Sinai, lá do Monte Sinai. Vocês lembram quando Deus falou no Monte Sinai? A voz de Deus era acompanhada de relâmpagos, trovões e tudo, tremor, terremoto. Por quê, irmãos? Para dizer que o Deus, né, o Deus poderoso, supremo, ele está se manifestando. E aí, meu amigo, é bom você temer nessa hora. É bom temer. Quem está com problema com Deus, é bom estar com a vida resolvida, né?
porque a coisa vai pegar. Aí, versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o quê? O cálice do vinho do furor da sua ira. Olha só, irmãos. Por que fala que a cidade se dividiu em 3 partes? Isso aqui é uma linguagem figurada de novo, né? Quer dizer que ela vai ser completamente atingida. Por quê? Dividir em 3 partes, irmãos, é como se você pegasse o todo, né, e falasse assim, ó, vou dividir esse todo em 3 partes e vou destruir as 3. Se você olhar em Ezequiel, capítulo 5, versículo 1 a 4, olha só o que fala lá, Ezequiel 5, 1 a 4. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Olha como é que ele dividiu isso aqui, ó. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Olha só, na linguagem que Deus usa, para poder destruir o todo, ele dividiu primeiro em 3 partes. Olha que interessante. Aí você fala, por que Deus fez desse jeito, Kleber? Por que ele dividiu em 3 partes e depois destruiu cada parte, né? Não sei. Deus escolheu essa maneira de agir, eu não sei. Mas é de lá de Ezequiel que vem essa linguagem para a gente entender agora Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. A cidade foi dividida em 3 partes, né? Para cada parte ser destruída. E caíram as cidades das nações. Por quê? Se você destrói a capital, se você ataca a capital, né, é claro que as subordinadas vão ser atingidas também. Se você ataca o governo central, é claro que os governos subordinados vão ser atingidos também. E aí, nessa hora, Deus se lembrou de quê? Da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Quando a Bíblia fala que Deus se lembrou, não quer dizer que Deus esqueceu, tá, gente? Porque Deus é Deus, ele não é igual ao ser humano, tá? Então, quando fala que Deus se lembrou, quer dizer o quê? Quer dizer que agora Deus vai levar em consideração os pecados da grande Babilônia. Só isso. Não quer dizer que Deus havia esquecido, não. Quer dizer que agora Deus vai levar em consideração os pecados da grande Babilônia. Vai dar para ela o quê? O cálice do vinho do furor da sua ira. Né? E aí, nesse momento, irmãos, olha o que começa a acontecer. Versículo 20. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. O planeta Terra vai começar a sofrer uma transformação, tá? Vai começar a haver uma transformação. Vai haver uma mudança na geografia do planeta. As ilhas fugiram, quer dizer que elas vão sumir, né? Por quê? Está começando a reorganizar o mundo. Olha, os montes não foram achados, os montes também começam a sumir, porque o mundo está sendo reorganizado. Ah, rapaz, que coisa, hein? Que coisa louca, meus irmãos. É por isso que tem gente que fala, se eu vivesse nos últimos momentos deste mundo, meu irmão, não faça isso não. Não faça isso não. É melhor pedir para morrer antes, meu filho, porque se você estiver nessa época aí, se a gente ver essa época, vai ser uma coisa muito, muito assustadora, sabe? Vai ser uma coisa de arrepiar os cabelos, meu irmão. Versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Irmão, 1 talento são 46 quilos, é quase 50 quilos, meu irmão. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, aqui, ó, só para você lembrar a situação, os exércitos do mundo se reuniram para atacar o povo de Deus. Está tudo preparado no Armagedon. Eles estão crentes que vão destruir todos os crentes. Estão acreditando nisso com todas as forças.
De repente o céu começa a fechar, as nuvens estão negras, começa a chover granizo, mas não é pedrinha, não. Meu irmão, é barra de gelo caindo, barra de gelo de cerca de 50 quilos. Agora imagina, o exército todo reunido, esperando para dar um couro nos crentes e começa a chover barra de gelo. E, meu irmão, eles não sabiam com quem estavam mexendo. Não sabiam com quem estavam mexendo. Tem muita gente, é o que eu falo, tem gente que está fazendo pouco caso de Deus, está criticando, está zombando, está atacando a igreja, mas não sabe com quem está mexendo, não sabe quem é o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, não é? Mas vão aprender. Não aprende por bem, aprende por mal, vai aprender na marra, não é? As barras de gelo começam a cair. Aí nós vamos agora para o capítulo 17, tá, irmãos? Vamos lá para o capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Quem é a grande meretriz? A grande meretriz é o governo do anticristo, não é? É o governo do anticristo. Ela é a grande meretriz. E agora o anjo vai mostrar para João uma visão, uma descrição da grande meretriz. Olha só. Aí você fala assim para mim, mas Kleber, peraí, cortou a história aí, cortou a sequência, porque estava falando sobre o Armagedon, as barras de gelo caindo. Por que agora ele vai tratar de uma descrição da grande meretriz? É justamente porque é o que eu falei para vocês. O Apocalipse não está numa sequência cronológica. Toda vez que começa uma nova sessão, ele vai abordar algum aspecto da era da igreja, não é? E aí, meu irmão, ele pode voltar no tempo. Pode voltar no tempo, tratar de outro ponto. Tá entendendo? Se fosse uma sequência cronológica, ia começar o capítulo 17 mostrando o que estava acontecendo lá no Armagedon. Não é verdade? É a sequência cronológica. Mas não é isso que acontece. O Apocalipse não segue uma sequência cronológica. Agora o anjo vai mostrar para João uma visão do governo do anticristo, né, da grande meretriz. E aí ele diz: grande meretriz que se acha sentada sobre o quê? Muitas águas, né? Vamos continuar. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Por que essa linguagem de grande meretriz? Por quê? Irmãos, quer dizer o seguinte: o governo do anticristo, assim como uma grande meretriz, ele vai seduzir os povos, tá? Imagine uma meretriz seduzindo o seu cliente, né, para conseguir conquistá-lo. Imagine, a meretriz vai conquistar o cliente. Como é que ela vai fazer isso? Seduzindo. Seduzindo. Aqui ela é comparada ao governo do anticristo. O governo do anticristo vai seduzir os povos, né, para segui-lo, e vai dar de beber para eles, não é um vinho comum, é o vinho da sua devassidão. Devassidão. E eles vão beber tanto, irmãos, que vão ficar bêbados. A linguagem é essa. Kleber, o que é devassidão? Devassidão é imoralidade, libertinagem. Então, o governo do anticristo vai seduzir o mundo e vai dar de beber o quê? Vai dar de beber imoralidade, libertinagem. Eles vão beber tanto que vão ficar bêbados. Então, quando você olha o mundo seguindo por um caminho de imoralidade, libertinagem, devassidão, meu irmão, é o governo que não é crente, que fica, não é? Que fica juntando seguidores contra todos os valores morais que nós temos. Por isso que quando fala, o ataque é contra toda a herança judaico-cristã que nós temos, que nós vemos hoje, né? Na mídia, nós vemos nos governos, nós vemos em organizações, entidades, todas se levantando contra esses valores. Por quê, Kleber? Por que é isso? Isso aí, meus irmãos, são esses governos anticristãos. São esses governos que seduziram o mundo, que estão encaminhando o mundo para tudo que é coisa errada, não é?
Então você vê, por exemplo, aí eles querendo aprovar coisa em favor da pedofilia, saindo relatórios dizendo que as crianças não têm problema nenhum em elas se envolverem com pornografia, né? Tudo isso, irmãos, é o quê? É um reflexo desses governos anticristãos. Olha, irmãos, vocês não podem se enganar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas o contrário também é verdadeiro. Infeliz a nação cujo Deus não é o Senhor. Não é o Senhor. Se a nação não segue a Deus, meu irmão, então ela não vai ser feliz, não tem como. Não tem como. Aí a pessoa fala: ah, mas por que acontece tanta coisa ruim? Por que o Brasil não sei o quê? Por que em tal país não sei o quê? É por culpa do fulano. Irmãos, o problema maior está no fato de se ignorar a Deus. Esse que é o problema maior. Se você busca a Deus, se você se prostra diante de Deus, a bênção vem. Se você ignora a Deus, meu irmão, aí realmente é a tragédia, é o caos. Né? Isso acontece durante toda a era da igreja. Não é só no período final, não, do anticristo final. Toda a era da igreja é isso aí. Né? Não quis saber de Deus é tormento. É tormento. Versículo 3: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha só, essa mulher continua sendo a grande meretriz. Essa besta escarlate é uma figura do anticristo, inclusive ele também é chamado de besta. Não sei se vocês lembram, né? O anticristo, ele também é chamado de besta. Nós vemos em Apocalipse que ele é a besta que sai da onde? Do mar. Do mar. O anticristo é uma besta que sai do mar. Por que saiu do mar mesmo? Porque o mar na Bíblia representa o quê? Os povos não crentes. Então ele vai sair do meio dos não crentes para reinar. Né? Então o anticristo é uma besta, é a besta do mar. E aí fala, a mulher que é o governo dele, ela está sendo carregada por quem? Por ele, pelo próprio anticristo. E esse anticristo, ele é descrito aqui de 3 maneiras. Primeiro, ele é repleto de nomes de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos devagar, tá, irmãos? Primeiro, fala assim, ó, o anjo levou João para um deserto. O que é o deserto, Kleber? O deserto é este mundo, meus irmãos. Lembram lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, que o povo de Deus foi levado para o deserto? O deserto é o mundo. O mundo, irmãos, como deserto, é um lugar onde a dependência total de Deus se faz necessária para sobreviver. Você está entendendo? Por que ele usa a expressão deserto? Quando o povo saiu lá do Egito, ele foi para o deserto. Foi para o deserto. Acabou ficando no deserto quanto tempo? 40 anos. O deserto é uma figura de um lugar que, se você não depender de Deus, você morre. A ideia é essa. Esse mundo que a gente vive, ele é como se fosse um deserto. Se a gente não depende totalmente de Deus, a gente não vai sobreviver. Ou vai morrer por causa do calor, ou vai morrer por causa dos escorpiões, ou vai morrer por causa da falta de água, ou vai morrer por causa de alguma necessidade. No deserto, só dá para viver na dependência de Deus. Mesma coisa neste mundo, né? Só dá para viver se for na dependência de Deus. E onde é que está o anticristo? Onde é que ele está? Também está nesse mundo. A mesma coisa. Esse mundo, um deserto. Né? E aí chega lá e ele vê o quê? Vê uma descrição de blasfêmia, não é novidade, porque a gente sabe que o anticristo e os seus seguidores, eles só sabem blasfemar. O que é blasfêmia mesmo, Kleber? Blasfêmia, irmãos, é toda palavra de ridicularização das coisas de Deus. Blasfêmia é quando você abre a boca para falar alguma coisa contra Deus ou contra as coisas de Deus. Isso é blasfêmia. É blasfêmia. O anticristo ele está cheio de blasfêmia. Aí fala aqui, tem 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Vamos deixar que o próprio texto vai explicar isso.
tá bom? Então vamos continuar. Daqui a pouco ele vai explicar isso. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Quem é a mulher? Repito, a mulher é o governo do anticristo, é a grande meretriz que seduz os povos. Está vestida de púrpura e de escarlata por quê? Porque normalmente os nobres, os ricos, eles vestem essas cores, né? Púrpura e escarlata. Por quê? Porque o governo do mal, ele está nadando no dinheiro, na riqueza material. Sabe esse negócio que muito crente valoriza e não devia, né? As coisas valiosas deste mundo, como se elas fossem as coisas mais importantes. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É um pecado grave nós considerarmos as riquezas deste mundo como as coisas mais valiosas, as que mais importam. Isso é um pecado grave, sabe por quê? Porque o que mais importa não são as riquezas materiais, são as riquezas espirituais. Quando nós colocamos as riquezas materiais à frente das riquezas espirituais, irmãos, aí pode contar que vai vir problema. Pode contar que vai vir problema. Zaqueu, ele descobriu isso. Ele era alguém que tinha em alta conta as coisas materiais. Tem muito crente que só fica pedindo e fica atrás de coisas materiais. Meu irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. Ah, é pecado ter coisa material? Claro que não. Claro que não é pecado. Lá em Ageu diz que Deus é o dono da prata e do ouro. Não é pecado. Agora, quando você vai olhar na Bíblia, somente alguns crentes eram abençoados com as riquezas materiais. Somente alguns crentes. Se você for contar, dá uns 10. Você conta Abraão, Salomão, Davi, né? O próprio Zaqueu e tal. Mas depois que Zaqueu, por exemplo, depois que ele se converteu, ele falou assim: eu vou devolver o que eu roubei e tudo, eu quero agora saber das coisas espirituais. Irmão, sabe por que isso acontece? Porque normalmente as pessoas que têm coisas, riquezas materiais, elas descuidam muito da vida espiritual. Normalmente, quando a pessoa está confortável materialmente, o que acontece? Ela descuida um pouco da vida espiritual dela, né? Porque não lhe falta nada. Ela tem tudo ali, aí ela esquece um pouco de Deus. E tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado. Por isso que Jesus diz: quão difícil será para o rico entrar no reino dos céus, né? É difícil, mas não é impossível. É difícil por causa disso. Então aqui, ó, o reino do anticristo é como se fosse uma mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão cálice de ouro. Até o cálice é de ouro. Olha aí, o cálice não é de vidro não, viu? Isso aí é para o pobre. Cálice de ouro. Mas olha o que que fala. Transbordante de quê? Abominações e com as imundícies da sua prostituição. Tá vendo? Abominação na Bíblia é tudo aquilo que Deus odeia. É abominação. Né? E fala, ó, cheio da imundície da sua prostituição. Irmãos, então vocês percebem que, na verdade, por que que muitos ímpios são ricos? Por quê? Porque normalmente o dinheiro ele acaba desviando. Normalmente acaba desviando. Então, por isso que muitos ímpios são ricos. Ah, não é porque Deus é mais legal com eles, não, porque Deus sabe, irmãos, que o mais importante são as bênçãos espirituais. Por isso que a gente fala que o crente, ele recebe bênçãos salvíficas. Salvíficas, né? Essas outras bênçãos, elas são bênçãos gerais. Tanto o crente quanto o não crente pode receber. Prata e ouro faz parte da graça comum. Tá ouvindo? Prata e ouro faz parte da graça comum, não faz parte da graça salvífica, né? Deus dá para crente e dá para não crente. Tanto faz. Ah, por que que Deus vê dessa maneira? Porque Deus sabe que não é o mais importante. Ele sabe disso, né? Versículo 5. Na fronte de quem? Da mulher, achava-se escrito o nome, um mistério. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra.
Por que ela é chamada de Babilônia? Ora, Babilônia no Velho Testamento, não sei quem sabe, né, foi o maior inimigo do povo de Deus no Velho Testamento. Sabia disso? Foi a Babilônia que atacou lá Judá e levou o pessoal para o cativeiro. E o pessoal ficou 70 anos no cativeiro. Babilônia é inimigo do povo de Deus. E aqui, essa meretriz, esse governo do anticristo, é a mesma coisa. É inimigo do povo de Deus. E aí fala, Babilônia Grande, a mãe das meretrizes. Se fala assim, nossa, aquela ali é uma meretriz. Mas você falar, e aquela outra ali? Aquela ali é a mãe das meretrizes. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é a maior de todas. Ela é a maior meretriz de todas. Não tem meretriz igual aquela. Aí você fala, para quem não conhece a expressão, né? Meretriz é prostituta. Não tem prostituta igual essa Babilônia, não. Aí você pergunta para mim, Kleber, por que o Apocalipse está chamando o governo do anticristo de meretriz? Por quê? Irmão, presta atenção. A meretriz não é aquela que vende o seu corpo para fazer coisas condenadas pela palavra de Deus na área sexual, não é? Pois bem, a meretriz espiritual, ela se vende também por algo de seu interesse. Qual é o interesse? Poder, dinheiro, né? Se colocar sobre os povos, né? Para quê? Para fazer também coisas condenadas pela palavra de Deus, agora no caso na área espiritual. Então, é muito semelhante. Ó, a meretriz normal, ela vende o seu corpo para fazer coisa errada, né? A meretriz espiritual, ela também se vende por algo de seu interesse para fazer coisa errada. Tá entendendo? Então é nesse sentido que a Babilônia é a grande meretriz, né? Para fazer coisa errada, para fazer abominação, tá? Versículo 6. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Não sei aqui quem é que já viu o filme de vampiro. Vocês lembram, irmãos, quando o vampiro ele ataca uma pessoa, ele morde lá e ele suga o sangue? Quando você tem aquela visão do vampiro, ele tá lá todo cheio de prazer, né? Porque o prazer dele é tirar o sangue das pessoas. Então imagina um vampiro satisfeito, acabou de atacar, né, a sua vítima e tá lá, né, se refestelando com o sangue da vítima. Imagina só esse vampiro. Pois é essa visão que João tem. Ele tem a visão da mulher embriagada com o quê? O sangue dos santos. É como se fosse um vampiro atacando o crente e tomando, roubando o sangue dele. Olha só, o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Quem já viu uma cena dessa num filme, até assusta, né? É assustadora. Pois é, quando o João teve essa visão, ele também assustou. Ele falou assim, ó, admirei-me com grande espanto. Mas é uma linguagem figurada. É claro que, literalmente, não tem uma mulher bebendo o sangue dos santos. Mas se a mulher é o governo do anticristo, né? E o sangue dos santos significa a morte deles, tá fácil de entender, né, irmãos? Aqui ele teve uma visão do quê? Do governo do anticristo matando os crentes. Matando os crentes. Tá? É essa visão que ele tem aqui. Versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Irmãos, é a mesma pergunta que eu faço agora para vocês. Por que se admirar com isso? Irmão, esse mundo odeia o povo de Deus. Você não percebeu isso ainda não? Esse mundo quer acabar com a gente. Olha, você pode ver debate na TV, discussão sobre qualquer outra religião. Pode falar sobre o espiritismo, pode falar até sobre o catolicismo, pode falar sobre qualquer coisa, candomblé e tal. Mas vai meter evangélico no meio, vai meter povo de Deus. Você sente o ódio do mundo. O mundo não consegue suportar o povo de Deus, meu irmão. Essa que é a verdade. Você tem que enxergar isso de uma vez. Este mundo quer acabar com o povo
de Deus. E tudo que o povo de Deus defende, eles odeiam, eles odeiam. Então não espere simpatia do mundo. Não espere uma atitude amigável. Não. O mundo quer acabar com os crentes. E aqui o anjo, ele pergunta para João: por que te admiraste? Por que te admiraste? Não tem nada para se admirar. É isso mesmo, meu filho. Bem-vindo à realidade. Nós estamos numa guerra, né? É por isso que quando você vê pessoas se levantando contra a igreja, contra o Cristo, é bom estar preparado, viu, meu irmão? É bom estar preparado para defender o evangelho. O apóstolo Pedro ele disse o seguinte, ó, estejam sempre preparados, né, para poder responder àquele que pedir razão da sua fé. O apóstolo Pedro diz isso. Esteja sempre preparado para responder àquele que pedir razão da sua fé, né? Porque o mundo ele está vindo com tudo. E aí o anjo, depois de falar isso para João, por que você admirou, né? Aí ele fala assim, ó, eu vou te falar agora o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher, né? Então, anjo, não vamos nem falar sobre esse assunto aí do mal atacar o crente, não vamos nem falar disso aí, porque isso aí já é assunto vencido. Eu vou te explicar essa figura agora. E aí o anjo explica, versículo 8. A besta que viste era e não é. E caramba, já começou aquela linguagem, né? Que a gente não entende nada, né? Mas eu vou explicar para os irmãos. Então fala assim, ó. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então vamos bem devagar, irmãos, para os irmãos entenderem, tá bom? Vamos lá. Ele fala assim, o anjo, ó, a besta que viste. O que eu falei para vocês? Essa besta escarlate, ela é uma figura do anticristo, certo? É uma figura do anticristo. Por que fala que a besta é escarlate, Kleber? Provavelmente para poder fazer uma alusão à associação dela com o demônio. Nós já vimos lá em Apocalipse capítulo 12 que o demônio ele é descrito como um dragão vermelho. Lembra disso? Um dragão vermelho. E a besta agora, a besta que sai do mar, o anticristo, ela é descrita como uma besta escarlate, né? Porque ela está associada ao demônio. Aí ele fala, ó, essa besta que viste, esse anticristo, ele era por quê? Porque, irmãos, na verdade, o anticristo, ele sempre existe, né? Junto com o povo de Deus. Ele não existe só agora, ele não vai existir só no futuro, ele existiu também no passado. Então essa besta ela era no sentido de que ela também estava no passado, né? Quando você olha para trás, você vê que o anticristo ele sempre esteve presente neste mundo, sempre junto com a igreja, né? É claro, em outras pessoas, em outros governos, mas ele sempre esteve presente. Por exemplo, se você for lá no Velho Testamento, quais foram os anticristos que a gente pode lembrar? A gente lembra lá do Nabucodonosor, que se levantou politicamente contra o povo de Deus. A gente lembra lá do rei da Assíria, que foi lá e tomou todo o reino de Israel. Né? A gente lembra de quem também? Na época dos Medo-Persas, a gente lembra de Amã, aquele que era braço direito do marido de Esther, lembra? Que ele fez o rei assinar um decreto para poder acabar com todo judeu. Então, aquele ali foi um outro anticristo também. Quando a gente vai para a época do Império Grego, o Antíoco Epifânio foi um rei da época do Império Grego que também atacou o povo de Deus, chegou a sacrificar uma porca no altar do templo. Olha que coisa louca! Vocês sabem que o porco é considerado um animal impuro, né, no Velho Testamento. E esse rei ele foi tão ousado que ele pegou um porco e sacrificou no altar. Olha só que blasfêmia, que abominação. Esse homem foi um anticristo também. Quando você chega na época do nascimento de Cristo, aparece Herodes. Herodes foi um outro anticristo também, não tem como você negar isso.
né? Ele chegou a mandar matar as crianças de 2 anos para baixo. Vai dizer que um homem desse não foi um anticristo? Foi um anticristo também. Quando você chega na época de Nero, o imperador romano Nero, esse homem perseguiu os crentes. Foi sob o reinado de Nero que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo foram martirizados. Nero também foi um anticristo. Quando você chega na época de Domiciano, quem foi Domiciano, Kleber? Domiciano foi o imperador da época do apóstolo João. Foi ele que mandou o apóstolo João para a ilha de Patmos. Esse Domiciano foi um anticristo também. Alguém tem dúvida? Então, a besta, o anticristo, ele existiu no passado, existiu. E fala assim, ó, e não é. Por que ele fala não é? É para contrastar com aquele que pode dizer eu sou. Vocês sabem, irmãos, que Deus, um dos nomes de Deus é eu sou. Sabia disso? Quando lá em Êxodo, capítulo 3, Moisés tem um encontro com Deus, numa teofania, numa sarça queimando, né? Ele pergunta: quem és tu para que eu diga ao povo? Ele diz: eu sou. Por que Deus fala isso? É porque ele está se apresentando como Deus eterno. Kleber, eu não estou entendendo. Como assim? Presta atenção. Deus, ele é o único que pode dizer eu sou em qualquer época. Sabe por quê? Porque ele não está preso ao tempo. Ele é um Deus eterno. Nós não. Eu não posso dizer eu sou. Depende do tempo, não é? Se eu tiver no passado, eu digo o quê? Eu era. Se eu tiver no presente, eu digo o quê? Eu sou. Se eu tiver no futuro, eu digo o quê? Eu serei. Só que Deus não está preso ao tempo. Então, Deus pode se apresentar como eu sou no passado, no presente, no futuro, porque ele não está preso ao tempo. Então, esse nome, eu sou, é um nome que enfatiza a eternidade de Deus. E por que ele diz aqui no texto que o anticristo não é? Por quê? Porque o anticristo, embora ele exista no passado, embora ele exista no presente, e embora ele vá existir no futuro, ele não é eterno. É bom lembrar disso. O anticristo não é eterno. O anticristo, ele é um mal que a gente enfrenta nesta vida, neste mundo. Mas vai chegar um momento que todo o mal vai ser extirpado. Vai chegar um momento em que Deus vai acabar com todo esse caos que a gente está vivendo. Vai chegar um momento que Deus vai acabar com toda a tristeza e não vai haver mais nenhum inimigo para se levantar contra o seu povo, inclusive o anticristo. Então, o anticristo, ele não pode dizer eu sou, porque ele não é eterno. Não é eterno. Ah, Cláudio, mas o anticristo existiu no passado, no presente, vai existir no futuro. Sim, mas ele não é eterno. O anticristo vai ter um fim também. E aqui continua o texto. Está para emergir do abismo. Nós já vimos que o abismo, irmãos, é um lugar onde vivem os demônios, não é? O abismo é o inferno. É onde vivem os demônios. Ah, mas os demônios vivem no inferno para atormentar os outros? Não, meus irmãos. Os demônios que estão no inferno, eles vivem lá para ser castigados também. Inferno não é um lugar para o demônio fazer mal ao não crente. Inferno é um lugar onde Deus castiga o ímpio. Então, se há demônio lá, está sofrendo também, igual ao ímpio, tá entendendo? Aí ele fala, o anticristo ele emerge do abismo, do inferno. Por quê? É como se você, imagina a figura, vem uma pessoa te atormentar, vem uma pessoa te encher o saco, vem uma pessoa te prejudicar. Não dá vontade de falar assim, mas rapaz, esse sujeito parece que veio do inferno para me atormentar, parece que veio do inferno para me causar problema, não é? É a mesma coisa. O anticristo, embora ele não tenha habitado no inferno, é como se viesse do inferno, porque ele vem, meus irmãos, só para causar mal à igreja. E aí ele fala, mas ele caminha para destruição. Ele caminha para destruição. Então, ó, o anticristo sempre existiu, sempre vai existir nessa nossa vida aqui, ó, neste mundo, né? Mas ele caminha para destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, quem são esses? São os não crentes, né? Não tem o um nome escrito no livro da vida.
Desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, olha só, quando o anticristo se levantar, muita gente vai se admirar com ele. É o que eu já falei para os irmãos, tá? Vai se admirar, porque esse mundo aqui, meu amigo, se levantou contra Deus, né? Tem sempre alguém para aplaudir. Se levantou contra Deus, tem sempre alguém para aplaudir. Infelizmente. Versículo 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. Olha, essa explicação agora é uma explicação com sabedoria. As sete cabeças, aquela que descreve o anticristo, são sete montes, nos quais a mulher está sentada. Lembra que eu falei para vocês, meus irmãos, que monte na Bíblia pode simbolizar o quê? Um governo? Lembra que eu falei isso para vocês? Então, as sete cabeças aqui nesse caso são sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também sete reis. Olha aqui, só confirma o que eu falei. São governos, são reis, né? Então, o que está ensinando aqui, irmãos? Está ensinando que todos aqueles que se aliam ao anticristo formam um só com ele. Formam um só com ele. Quando Deus for acabar com o anticristo, ele vai acabar com todos que tiverem associados a ele. Com todos que tiverem associados a ele. Olha, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente neste mundo que, na hora do vamos ver, fica com medo de ser rejeitado pela sociedade e acaba se acovardando, né? E acaba, muitas vezes, ficando do lado do mal, em vez de assumir o seu lado com Cristo, não é verdade? Pois saiba de uma coisa, Deus, ele não vai ter dó desse tipo de gente, não vai ter dó. Lá em Mateus, capítulo 10, Jesus, ele fala assim, ó, que vão chegar pessoas diante dele, né, que negaram o nome dele e ele também vai negar essas pessoas. Olha só que coisa. Mateus capítulo 10. Ele vai dizer: vão chegar pessoas diante dele que, como negaram o nome dele, ele também vai negar o nome delas. Como a pessoa aqui neste mundo teve um momento que ela agiu como se não conhecesse a Cristo, lá na hora final, Jesus vai agir também como se não conhecesse essa pessoa. Olha que coisa dura, né? Quantas vezes, às vezes, nosso trabalho, né, irmão? Nosso trabalho, as pessoas estão falando coisas lá contra os valores do evangelho, né? E nós ficamos calados, ouvindo tudo, numa boa, para não sofrer recriminação, para não ser posto de lado, para não ser olhado como uma pessoa quadrada, né? Como uma pessoa assim, fora de moda, uma pessoa retrógrada e tudo, e fica calado. Olha, meu irmão, isso aí é a maior loucura que você está fazendo. É a maior loucura. Porque quando você aqui neste mundo age de uma maneira que nega a Cristo, quando chegar lá no dia final, ele vai agir também de uma maneira a negar você. Você quer passar por uma experiência dessas? Você está doido? Não dá, meu irmão, não dá. Então, antes você ter problema com as pessoas que estão ao seu redor, do que ter problema com Cristo. Não é? Muitas pessoas não querem desagradar o vizinho, não querem desagradar a comunidade onde vivem, não querem desagradar os colegas da escola, da faculdade, não querem desagradar alguns parentes, não é verdade? Não quer desagradar alguns parentes. Meu irmão, você quer ficar do lado de quem? Você quer ficar do lado desse seu colega, desse seu parente, desse seu amigo aí, desse seu vizinho? É mais importante você ser fiel a Cristo, né? Porque no final Cristo vai levar isso em conta, tá, irmãos? Então vamos terminar aqui com esse versículo 10. Olha só. Aqui fala que desses reis que estão associados, né? Que representam o anticristo, caíram 5. Aí diz: um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então vamos aqui recapitular para não ter erro. Esses reis todos representam o anticristo, porque estão associados à besta escarlate, lembra disso? Né? Então ele fala assim, ó, já caíram 5. Já caíram 5. Então houve 5 anticristos que já caíram. Quem foram esses anticristos que já caíram? Irmãos, aí é um chutômetro, né? É um chutômetro, porque é tanto anticristo,
É tanto anticristo que você não sabe quem escolher. Mas vamos lá. Eu joguei aqui um palpite. Vamos lá. Vamos pegar lá no passado. Quantos anticristos caíram? Vamos pegar anticristo como sinônimo de inimigo político do povo de Deus, tá bom? Vamos lá. No passado, Faraó do Egito. Lembra quando o Egito escravizou o povo de Deus? O Faraó caiu? Caiu. Era uma espécie de anticristo? Era. Pronto. Um. Vamos pegar o rei da Assíria, né? Dois. Vamos pegar o rei da Babilônia. Três. Vamos pegar aqui aquele braço direito do marido da Esté, Amã, né? Quatro. Vamos pegar também o Antíoco Epifânio. Cinco. Aí eu falei para vocês, mas como é muito anticristo, a gente fica na dúvida. Alguém poderia dizer assim: não, pega o Herodes. Em vez de ser o Antíoco Epifânio, pega o Herodes, que ele também foi um anticristo. Tá bom, tá bom. Eu não sei quem foram esses cinco. É muito anticristo. Mas cinco caíram. Aí fala assim: ó, um existe. Olha que coisa. Um existe. Aí eu pergunto para vocês: se está nos dias de João, ele está falando que um anticristo existe, é aquele anticristo da época, né? Da época de João. Quem é esse anticristo? É Domiciano, claro. É esse que estava na época de João, não é? Beleza. Aí continua. E o outro ainda não chegou. Quem é esse outro que falta chegar? E ainda diz assim, ó, e quando chegar, tem de durar pouco. Aí qualquer um que for chutar vai dizer assim: é lógico que é o anticristo final. É ele que ainda não chegou e falta chegar. Não, não, não. Não é o anticristo final. Como é que você sabe, Kleber? Porque quando você vai lá para o versículo 11, olha só, diz assim: e a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos sete, e caminha para a destruição. O anticristo final, ele é o oitavo, não é o sétimo. Então, quem é o sétimo? Vou terminar aqui, hein? Calma aí. Quem é o sétimo anticristo que ainda vai chegar? Irmãos, pensa comigo. Se o anticristo da época de João era Domiciano, o rei, né, o imperador que mandou João para a ilha de Patmos, depois dele vai vir o sétimo anticristo e depois vai vir o anticristo final. Quem é o sétimo anticristo? Irmãos, o sétimo anticristo é um anticristo coletivo. É todos esses que estão entre Domiciano e o anticristo final. Todos esses da era da igreja que se levantaram contra a igreja antes do anticristo final, todos esses são o sétimo. É um anticristo coletivo. Aí você fala assim, Kleber, então não é uma pessoa específica? Não, são todos esses, todos esses. Eles são o sétimo. Não é por quê? Porque o anticristo final, ele é o oitavo. Ele não é o sétimo, ele é o oitavo. Então, se eu pegar aqui todos os líderes comunistas, se eu pegar aqui todos os líderes muçulmanos que se levantaram para matar os cristãos, todos eles fazem parte do sétimo anticristo, né? Porque o anticristo final não é o sétimo, não, ele é o oitavo. É aqui que diz no versículo 11. Então, resumindo, os que já caíram, os cinco, são do passado. O que existe no presente é o da época de João. O sétimo que vai chegar são todos aqueles da era da igreja. E o oitavo é o anticristo final. Tá, irmãos? Então vamos parar por aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. Isso. Isso. Exato.
Exato. Amém. Amém, muito bom. Essa é uma das passagens do Apocalipse que deixa muita gente aí assustada. E tem muita gente, claro, que não quer ler Apocalipse só por causa dessa passagem. Quando começa a falar de anticristo, parece que dá É, um medo, um desespero, não é? E não é. A verdade é que todos isso. nós temos que nos preparar, estarmos aí cientes de que todas essas coisas são fatos para nós, elas são uma realidade que se Deus diz que vai, é porque vai. Então estejamos preparados e que Deus nos dê graça, né, para estar em condições de entender cada momento e passar pelas dificuldades que já nos são naturais. Que Deus nos ajude. Kleber, obrigado pela aula, Deus te abençoe, viu? Vamos orar. Pai, Amém. muito obrigado por essa hora. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é que nos prepara. O Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é quem nos dá a direção. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos direcione em meio a todas essas confusões e nos livre do mal, do erro, da vergonha, de falar mal contra o Senhor, de ir contra a tua palavra. Mantenha-nos, Deus, fiéis às tuas verdades, à tua palavra. A tua palavra é a verdade, que nela possamos nos basear sempre. Obrigado pelos ensinos das Escrituras. Abençoe a vida do presbítero Kleber, do presbítero Carlos, na condução desse projeto de ensinar a Igreja Apocalipse, e que essas aulas, mesmo que gravadas, possam acrescentar a vida de outros. Nós rogamos ao Senhor, agradecidos por tudo que até aqui temos aprendido, no nome de Jesus. Amém.